Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início nesta programação, nós teremos uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. E eu convido a todos para orarem juntamente conosco. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, meu Deus, nós nos encontramos em Tua bendita presença, Senhor. Damos graças ao Senhor por mais este privilégio que o Senhor tem nos concedido neste dia, de podermos estar vivos, com saúde, com graça, para podermos adorar ao Senhor mais este dia, ó Pai. E primeiramente pedimos o perdão por todos os nossos pecados, nossas muitas fraquezas. E agora também damos graças ao Senhor por esta programação que está se iniciando agora. Eu peço a inspiração divina para darmos prosseguimento neste programa,
Peço também a bênção em favor de todos os teus filhos, a cura divina para os doentes, a libertação para os oprimidos, a bênção para os lares, para as famílias, e que todos possam estar em paz na presença do Senhor. Ó Deus bendito, e também eu peço que o Senhor ajude nós em tudo quanto fizermos durante este dia, meu Deus. Para a tua bendita glória, nós pedimos estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos e amados irmãos. Então, estamos começando mais este programa de hoje e eu gostaria de deixar com os irmãos as escrituras onde vamos ler. Será em Colossenses capítulo 2 e nós começaremos desde o primeiro versículo, não é? E assim a gente vai prosseguindo a leitura, que dá uma melhor compreensão para todos aqueles que vão acompanhar. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, eu gostaria então de deixar aqui as nossas notificações, como nós fazemos diariamente, não é? Este programa é publicado pelo nosso canal, aqui no YouTube, diariamente, e também é reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. Portanto, se qualquer irmão desejar fazer parte de um grupo, é só entrar em contato conosco e não esquecendo de colocar o teu nome, né, para que nós possamos criar o teu contato, e o nosso número de WhatsApp está aí na descrição do vídeo, não é? E será uma satisfação para nós ter o irmão ou a irmã como nossos companheiros nessa jornada de fé. E também lembrando que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, e o nosso tabernáculo está na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Nós temos cultos ali todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, nós estamos com o nosso tabernáculo localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Nossos cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30 também, não é? E todos são bem-vindos. Aqueles que desejarem estar conosco para virem e adorarem junto com o povo de Deus, serão uma bênção para nós, não é? Graças a Deus. Eu estava me lembrando aqui ainda em tempo que aqui na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, o nosso tabernáculo está já construído ali desde o ano de 1984, né? Portanto, são 16, 26, praticamente 30 anos, não é? Já que o tabernáculo está edificado ali nesse endereço da Rua Romênia. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo, que está ali na Rua Geraldo Gonçalves Dias, está ali já há mais ou menos uns 25 anos também, não é? Então, é uma obra bastante sólida e qualquer irmão que desejar vir está sempre convidado, não é? Mas muito bem, sem delongas, porque o tempo voa, nós vamos para a nossa leitura bíblica, conforme nós anunciamos, não é? Versículo 1, Colossenses capítulo 2. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados
e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Bom, vamos parar aqui no versículo 10, não é? A gente poderia ler todo o capítulo, que ler a Bíblia nunca é demais, não é? Mas vamos parar aqui no 10 e eu quero fazer um breve comentário aqui a respeito disso que nós acabamos de ler, não é? Versículo 9. Prestem atenção. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também vós estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Amém. Então, a hora que eu estava lendo aqui, eu comecei a me lembrar, não é, que em todos os tempos que houve evangelho, não é, desde os primórdios, desde os dias apostólicos, sempre houve contradições, sempre houve o intento de Satanás de roubar a nossa fé e de confundir os cristãos. Então, aqui no caso que nós acabamos, por isso eu parei aqui nesses versículos agora, não é? Para não ficar distante do assunto que eu quero comentar. Nos dias de São Paulo, de São Pedro também, dos apóstolos, o problema lá com eles era o seguinte, que os incrédulos que não criam no Evangelho, não é? Não receberam o Evangelho em suas almas, eles contestavam o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo como sendo um nascimento sobrenatural, vindo através de uma virgem, porque se nasceu de uma virgem, como é que foi feito esse nascimento, não é? Tinha que ser um nascimento sobrenatural, mas veio em carne, veio estar aqui na terra juntamente com os demais seres humanos, mas não nasceu igual aos outros seres humanos. Então, essa era a questão deles naquele dia, que o nascimento de Jesus, eles tinham muitas coisas que os irmãos às vezes nunca leram, não é? Certos livros. Tinha um general lá, que eu esqueci o nome do general, porque às vezes eu não me interesso muito nessas coisas, não é?
Mas tinha um general lá no exército e eles começaram a acusar Maria que ela havia estado com esse general e ela se engravidou dele, né? Então Jesus era filho desse general e não filho de Deus como ele alegava ser. Então que aquilo teria sido uma farsa levantada pela sua própria mãe para cobrir, digamos assim, numa linguagem assim popular e caipira, para tapar o sol com a peneira. Quer dizer, ela namorou aquele general e depois engravidou-se dele e agora nasceu Jesus, e ela disse que o anjo lhe apareceu e que ela seria a mãe do Filho de Deus, vindo por obra e graça do Espírito Santo, como nós todos cristãos cremos que foi, não é? Mas lá nos dias dele, o problema era esse, né? Por isso que São Paulo disse aqui, não é? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porque havia esse problema, essa dúvida que pairava nos corações das pessoas. Então, sempre a intenção de Satanás é roubar a nossa fé, aqueles que estão firmes na fé, não é? Porque os outros ele já tem na mão dele, né? Mas vamos parar aqui então, e nós vamos ouvir uma bela canção agora para o nosso enlevo espiritual. O nome do hino que nós vamos ouvir chama-se Prece Vespertina, né? Prece Vespertina. E esse hino é cantado por um irmão chamado Ezequiel, irmão Ezequiel. Então nós vamos ouvir essa canção e depois nós voltaremos com a continuidade do estudo da mensagem Sede, que está aqui em apreço em nossa programação. Vamos ouvir então para o nosso enlevo espiritual. Ouçamos e meditemos. Quando a tardinha se esconde o sol e já a noite descendo vem, sinto em minha alma a Deus subir, ardente prece ao céu de além. Jesus, Jesus amado, mil graças quero dar-te por tua proteção, Senhor. Mais um dia me protegeu de mil perigos ao meu redor. Quanta bondade em ti, ó Deus, ao conduzir-me com tanto amor. Jesus, Jesus amado, mil graças quero dar-te por tua proteção,
proteção, Senhor. Amém. Senhor. Amém. Faz-me, bom mestre, que eu possa estar junto contigo no eterno lar, onde para sempre, oh que emoção, serei guiado por tua mão, Jesus, Jesus amado. Mil graças quero dar-te por tua proteção, Senhor. Amém. Senhor. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite a nossa adoração, não é? E agora nós vamos então aqui para o parágrafo 190 da mensagem Sede. Vamos aqui então. E é a mesma coisa com a nação, com as pessoas, com as igrejas, com tudo. Ó Deus, onde é o fim disto? Então, nisto aqui, nesta interrogação que São Paulo fez, quase como um desespero, aliás, o irmão Brana fez, não é? Essa exclamação, não era uma exclamação, mas é um desespero que ele fez, uma interrogação. Ó Deus, qual será o fim disto? Aliás, onde, não é? Será o fim disto? A vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse é o fim disto. Viu só? Não é? E nós estamos seguindo aqui a sucessão de parágrafos, a sequência, melhor dizendo, não é? Dos parágrafos. E é o que está escrito na sequência dos parágrafos. Quer dizer, onde será o fim disso, meu Deus? Né? É justamente a volta do Senhor Jesus Cristo. Então isso mostra para a gente que cada dia que nós vivemos, que nós amanhecemos nesta terra, nós estamos um dia menos para chegar na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vamos perder isso das nossas mentes, não é? Assim, se você negligenciar alimentar o Espírito Santo com a palavra de Deus, Jesus disse, toda palavra será pelo Espírito Santo. E escute agora, se você tentar alimentá-lo com a coisa errada, se for o verdadeiro Espírito Santo em você, ele saberá a diferença. Agora lembre-se, a palavra de Deus é do que o Espírito Santo se alimenta. Então, ele teve um si aqui, você viu? Não é? O diabo vai tentar sempre te alimentar a sua alma com alguma outra coisa, menos que a palavra verdadeira de Deus. Agora, se nós tentarmos alimentar o Espírito Santo que está em nós com alguma coisa menos que a palavra de Deus, aí ele disse, se
o Espírito Santo estiver em você, né? Aí o Espírito Santo que está em você vai detectar que há alguma coisa errada ali. Isso não é o meu alimento, o Espírito Santo diria, não é? Então veja bem, ele não se alimenta de entusiasmo, ele não se alimenta de instrução, ele não se alimenta de frequentar igreja, ele não se alimenta de teologias. Há muita diferença entre uma coisa inspirada e um ponto de vista teológico dela. Então nós precisamos ter, como nós lemos ali na Bíblia, né? Inteligência, conhecimento, discernimento espiritual, porque ele disse aqui, ele não se alimenta de igreja. Aí se alguém pudesse dizer, mas então não é necessário ir na igreja? Não, não é isto que o profeta disse, não. Nós precisamos ir na igreja sim, porque a igreja é o corpo de Cristo, né? E quando ele vier arrebatar, ele vai arrebatar o seu corpo. Se você cortar uma perna do corpo, por ter adquirido uma trombose, alguma coisa assim, e enterra aquela perna lá, o seu corpo ficou faltando uma perna, e o espírito seu ficou morando naquele corpo, que ficou sem a perna, né? Ele não ficou morando na perna lá embaixo da terra, não. E quando o Jesus vier arrebatar a igreja, ele vai levar o seu corpo, né? Então, ele disse, não é igreja, não é teologia, não é nada dessas coisas que alimenta o Espírito Santo, não é? Todos aqueles teólogos nos dias de Jesus, ora, eles tinham palavra por palavra, página por página, tudo planejado. O Messias tinha de vir dessa maneira. Foi exatamente assim, e cada um deles falhou em ver. Você sabe o que Jesus disse quando ele veio? Disse, vós tendes por pai ao diabo e fazeis suas obras. Olha isso, que sério que é, não é? Vocês, Senhor Jesus Cristo disse para eles, eles liam a mesma Bíblia que você lê, todo mundo lê, né? E eles também liam, e eles sabiam a letra, mas eles não tinham o Espírito Santo dentro deles para traduzir para eles, no sentido real da palavra, aquilo que eles estavam lendo. Aí o Senhor Jesus Cristo disse para ele, trocando aqui em miúdos, né? Ele disse assim, sabe por que vocês não entendem? Porque vocês não são filhos de Deus. Vocês são filhos do diabo. Foi isso que ele disse, não é? Não foi revelado a eles qual era a verdadeira palavra. Veja, eles falharam em ver aqueles pequenos pontos críticos. Olhemos isto. Sempre houve os pequenos pontos críticos, através dos quais, dos tais pontos, Satanás tenta enganar as pessoas, não é? Como estão falhando em ver hoje. Se você pertencer a isso e pertencer a isto, você estará bem. Não creia nisso. Você tem de pertencer a Cristo. Você poderia chamar um profeta que te ensina isto como fosse um profeta falso? Olha o que ele está dizendo. A quem você tem que pertencer? Você tem que pertencer a Cristo. Existe algum erro nisto? Né? Então, é porque se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, ele vai nos mostrar essas coisas. A que caminho o meu profeta está me dirigindo? Né? E se há algo em você com fome de Cristo, somente lembre-se,
Quando você estava nos lombos do seu pai, você estava com ele. Então, mas seu pai não o conhecia. Então, e você não conhecia seu pai. E você teve de vir e nascer. Deus fez um caminho através de sua mãe para a semeadura, e então veio, e então você se tornou um homem ou uma mulher, o que quer que seja. Então você reconheceu seu pai, e seu pai pôde ter companheirismo com você. Isso é a coisa mais natural que tem no mundo, que qualquer pessoa, qualquer criança, qualquer menino de escola saberia, né? Aí meu pai não me conhecia e eu não conhecia ele porque eu não estava aqui nessa dimensão. Mas um dia ele teve um momento com a minha mãe em um ato sagrado ali, né? Através de um casamento sagrado também. E eu vim ao mundo e ele não me conhecia e eu também não o conhecia, mas quando eu vim ao mundo ele me conheceu. E depois que eu comecei a ter entendimento, eu também entendi, esse é meu pai. Aleluia, é Deus. Aleluia, glória a Deus. Agora, lembre-se, você tem vida eterna. Sua vida estava em Deus no princípio, e a vida de Deus é a palavra. E então, quando a palavra se fez carne em Jesus Cristo, Deus descendo para habitar em seu próprio povo, fez-se o Filho de Deus. Quando Deus nasceu para habitar nisso, você estava nele. Quando ele foi crucificado, e você foi crucificado com ele e morreu com ele no Calvário, você foi sepultado com ele na montanha e você ressuscitou com ele na manhã da Páscoa e agora está assentado nos lugares celestiais nele. E agora você tem comunhão com ele. Está vendo? Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus, né? Está vendo? Tem alguma heresia nisso? Tem algum erro nisso? Não é? Simplesmente é o que está na Bíblia. Não é isso? Deus mesmo se tornou um de nós. O Pai nunca foi visto por ninguém. Isso também é bíblico? Também é bíblico. São João capítulo 1, verso 18. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito do Pai o fez conhecer. Isto é, Deus tornou-se homem para que pudesse ter comunhão com você como homem. Está vendo? E agora você é carne. E ele é carne. Deus se fez carne entre nós na Páscoa do seu Filho Jesus Cristo. E nele estava Deus. Ele era Deus, nada menos que Deus. Ele era Deus, Deus manifestado no Filho Jesus Cristo, o que o fez Emanuel, como o profeta disse que ele seria. Então a Bíblia diz, e ele será Emanuel. Não é que está escrito na Bíblia? E que traduzido quer dizer Deus conosco. Mas esse era o problema lá naquele dia. Eles não conseguiam crer nisso. E eles tinham a Bíblia, os pergaminhos nas mãos dele, os próprios doutores da lei. Agora veja, então você teve de existir antes do mundo ser formado. Seu nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro. E então, o que você pode comer?
o Espírito Santo vive pela palavra de Deus. E agora, em Apocalipse 22, versículo 19, a Bíblia disse: qualquer que tirar uma palavra dela, ou acrescentar uma palavra a ela, sua parte será tirada do livro da vida. Está vendo quão profundo é? Você não pode. O Espírito Santo não viverá das coisas do mundo. Aleluia. Eu tenho que parar no parágrafo 197. E se Deus permitir, continuar do 198, porque o tempo acabou. E nós vamos orar agora, não é? Eu convido aos irmãos para orarem juntamente conosco. Grande Deus, bendito Pai Celestial, mais uma vez estamos em oração dentro desta programação, meu Pai. Nós já oramos para iniciar e agora estamos orando para terminar o nosso trabalho de hoje. E eu tenho aqui um pedido de oração específico entre todos que nós oramos todos os dias, mas eu peço, Senhor Deus, atendendo o pedido da nossa irmã Elídia, que pediu em favor, acho que do seu bisnetinho, que está para nascer, e o médico detectou que ele tem um problema gravíssimo, e talvez a vida dessa criança esteja sendo ameaçada, porque cogitou-se até em tirá-lo, em não deixá-lo nascer. Mas, Senhor, eu acabei de ler aqui, meu Deus, na palavra que nosso profeta nos falou, que nós somos predestinados desde antes da fundação do mundo. O Senhor nos marcou para virmos a este mundo muito antes de nós nascermos. Então agora, meu Pai, eu peço em favor do bisnetinho da irmã Elídia, filho do Eduardo, que é seu neto, que o Senhor resolva, que o Senhor reverta essa situação, porque o Senhor é especialista em fazer coisas que o homem não pode fazer. Se está fora do alcance do homem, mas que o Senhor entre em ação. Ó Deus, por amor aos teus filhos que estão clamando ao Senhor em favor daquela pobre vida que está sendo ameaçada, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço isto, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Irmãos, chegamos ao final da nossa programação de hoje. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, e se Ele permitir, nós estaremos juntos em nossa próxima programação. Amém e amém.